Gostaria de chamar aqui a fonoaudióloga Adriana Oda, que vai falar sobre uma abordagem fonoaudiológica. E depois da aula dela, a gente vai ter uma oficina multidisciplinar, e aí esses profissionais que acabaram de dar aula vão poder estar respondendo as questões. Adri? Frente, esse é o laser do meio. Esse aqui para frente. Isso. Beleza. Obrigada. Bom dia a todos. Fiquei com a parte final em que a gente, na verdade, costura um pouco do que todo mundo já disse e dá um enfoque aqui nessas questões que são fonoaudiológicas. O que muitas vezes as pessoas me perguntam é assim, Adriana, o que faz uma fono dentro de uma equipe de doença neuromuscular, já que eu não troco letra, eu não sou gago, eu não tenho nenhum problema associado aí às questões de crianças, né, que fazem essas trocas todas, que é por onde a fonoaudiologia acaba sendo muito conhecida. Então, muitas vezes as pessoas falam, então eu não preciso disso, né, eu passo depois, deixa para depois. Então, assim, para a gente poder pensar um pouquinho, qual que é a abordagem, o que a gente cuida aqui nesse setor que acontece lá na Unifesp todas as quintas-feiras. Na verdade, são 4 grandes áreas que a fono cuida. Os nossos questões de alimentação, que tecnicamente recebe o nome de disfagia, que são esses engasgos, essa dificuldade que às vezes tem de engolir. Às vezes não é mesmo um engasgo ou uma tosse, mas é aquela comida que para na garganta, é aquela água que a gente vai beber e escorre pela boca, é aquela demora que a gente acaba tendo para se alimentar e que acaba dificultando todo o processo. E porque fica tão difícil de comer, a gente acaba comendo menos e interfere diretamente na questão nutricional que a Patrícia acabou de dizer. Uma das outras coisas que a gente faz também o trabalho é em relação às alterações de voz. A voz começa a ficar mais rouca, mais fraca, as pessoas começam a não entender direito aquilo que a gente diz, porque eu não tenho mais força para ter uma produção aí de uma voz potente. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Adriana, eu falava muito forte, as pessoas me entendiam eu estava num quarto, e se eu falasse um pouquinho mais forte, as pessoas me ouviam da sala, e hoje não tem mais isso. Às vezes eu estou do lado da pessoa e a pessoa não me entende, ela não me escuta mais, porque essa voz, essa laringe já não funciona tão bem assim. Pode ser também que o problema não seja vocal, pode ser que o problema seja na hora de articular os sons, aquilo que o pessoal chama de dicção, né, que é a articulação. Então, às vezes parece que eu tenho uma batata quente na boca, às vezes alguns sons não saem. Um som muito comum de falhar nesse momento é o som do R de arara, ou quando ele está dentro de um grupo consonantal, trapo, grupo, né, assim, e trator, palavras que tenham aí a associação de 2 consoantes envolvendo esse R, e que isso tende a ter uma dificuldade. Por quê? Porque a gente está falando de uma doença que pega a musculatura, né, que ela causa primariamente fraqueza muscular. Se a gente for pensar que todos os nossos órgãos fonoarticulatórios são basicamente músculos, tirando arcado, dente e tudo mais, mas eu tenho um funcionamento muscular aqui muito intenso e muito preciso, e tem que ser muito coordenado para essa fala acontecer, é de se esperar que se eu tenho essa fraqueza, a minha fala, a minha comunicação vai estar comprometida também. As questões respiratórias, na verdade, a gente faz aí uma parceria muito grande com o pessoal da fisiorrespiratória, mas a gente tem que lembrar que para eu falar, eu tenho que respirar. Senão a minha fala sai toda entrecortada. E às vezes uma fala cansada. Às vezes eu tenho que puxar ar muitas vezes porque eu não tenho fôlego para sustentar o meu discurso, né? Ou então eu também tenho que ter uma coordenação entre respirar e engolir. Porque se eu for respirar quando eu estou com comida na boca, pronto, aí eu estou convidando essa comida a entrar no meu pulmão e agora sim engasgar de verdade. Então a gente tem aí, na verdade, uma associação de funções que cuidam basicamente de 2 grandes áreas, de comunicação e de alimentação. E é aí que a gente entra com o trabalho fonoaudiológico frente às pessoas que têm aí as alterações. O que a gente vai discutir um pouquinho hoje é em relação justamente a essa avaliação clínica. Quando a gente faz a avaliação e a gente pede vários movimentos, agora faz um bico, agora põe a língua para fora, agora estala a língua, o que a gente está querendo com isso, né? Porque às vezes quando as pessoas fazem, falam assim, que
bobeira essa, né? Para que eu estou fazendo tudo isso? Eu prometo para vocês que tem uma função, que tem uma indicação, e a gente conversa um pouquinho sobre isso agora, até porque, dependendo de como tiver essa musculatura, eu classifico dentro de uma tabela que eu vou apresentar para vocês, e isso muda diretamente a minha conduta, o tipo de exercício que eu vou aplicar, o tipo de alimento que eu vou introduzir, que tipo de consistência que eu posso mudar, que tipo de abordagem eu posso ter, tudo em função dessa avaliação inicial que é feita. Então, quando o pessoal chega para fazer essa avaliação, qual que tem sido os pontos? Geralmente a gente faz uma avaliação dessa musculatura orofacial. Então eu avalio como é que está a função de lábio, como é que está a função de língua, como é que as bochechas estão funcionando. E tem alguns movimentos que às vezes a gente pede e os pacientes dizem assim, nossa, eu nem sabia que existia esse músculo, eu nunca nem mexi. Bochecha, como assim vou mexer voluntariamente? Nunca nem parei para pensar que ele existia. Mas agora ele está sendo requisitado. Por quê? Porque dentro de um conjunto ele tem uma função específica. Se a gente parasse para pensar em cada movimento que a gente faz para engolir, acho que a gente não comia, só de preguiça, né? Assim, porque é muito movimento, é muita coisa funcionando ao mesmo tempo. E outra, tudo tem que ser muito casado, muito coordenado, senão também essa sincronia não acontece e acaba prejudicando. Preciso ver também como é que está a minha laringe, a minha faringe. Às vezes a gente tem uma sensação que basta a comida chegar aqui atrás que ela desce sozinha. E nem sempre isso acontece. A gente ouve muita referência de, Adriana, eu até consigo jogar essa comida lá para trás, mas ela para aqui. Ela não consegue descer. E aí ela fica parada ou aqui em cima, um pouco mais embaixo, e eu tenho que engolir várias vezes, ou eu tenho que ajudar com um líquido, ou eu tenho que fazer algum outro recurso, ou eu tenho que mexer a laringe por fora, ou eu tenho que dar uns tapinhas aqui para ver se essa comida desce. Então não é simplesmente um tubo por onde a comida só passa. Eu preciso ter essa força muscular e daí vem a importância dos exercícios que são passados. Também uma coisa que é importante é a oclusão dentária. Uma coisa muito frequente, principalmente em idosos, quando chegam ao setor, ou quando é a questão da presença dos dentes. Às vezes ele diz assim, mas onde está a dentadura, né? Porque assim, ao longo da vida acabou perdendo, fez a prótese, está lá a dentadura, onde está? Está na gaveta. Assim, porque eu emagreci, porque murchou, porque agora ela não cabe mais, porque aquela prótese está solta, e aí eu deixo ela de lado. Só que o fato de eu deixar esses dentes de lado me atrapalham diretamente onde? Na mastigação. Dizer que a gengiva tem toda a força e toda a capacidade de mastigar, como os dentes, não. Na verdade a gente faz uma adaptação, isso sim, né? Depois que a gente faz toda essa avaliação de estrutura, a gente passa para a função. Então eu ouço como é que está a voz, como é que está essa fala, e geralmente lá no setor a gente faz uma avaliação com comida. Que comida é essa? Na verdade 3 consistências. A água para testar o líquido, o danoninho para testar um pastoso, na verdade poderia ser qualquer pastoso, mas o danoninho ele acaba tendo uma consistência muito boa de fazer essa avaliação. E dificilmente alguém não gosta, né? Assim, é difícil a pessoa falar, não, isso é um negócio que não desce. E mastigação da deglutição de sólido, que aí a gente judia e pede um pão francês amanhecido. E aí é de propósito, né? Fala, poxa, Adriana, seco ainda, sem recheio, sem uma manteiguinha ali, sem nada. É de propósito para que ele fique mesmo mais borrachento, mais duro, um pouquinho mais difícil, para eu avaliar qual é a habilidade da musculatura em lidar com esse alimento e engolir. No nosso dia a dia, na nossa refeição, nem sempre a gente consegue dividir assim tão firme. Minha alimentação só é líquida, ou só pastosa, ou só sólida. Não existe muito isso, né? O que acaba existindo é uma combinação dessas consistências. Por que a gente faz tão separado na avaliação? Até para ter uma ideia de onde é que está mais difícil. E eu também vou dosando. Eu ofereço 1 ml, 3 ml, 5 ml e 10 ml. Até para saber se a quantidade ingerida pode facilitar ou não. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, Adriana, quando eu dou um golinho de café, assim, uma coisinha bem pequenininha, eu engasgo. Mas quando eu faço um gole maior, eu não engasgo. Parece que é melhor quando a porção é um pouco maior do que quando ela é pequenininha. E para quem está de fora, se a gente for pensar nos cuidadores, existe uma falsa ideia de que se eu puser só a pontinha da colher, vai ser mais fácil, vai proteger melhor do que se eu der um pouquinho mais, um volume um pouquinho maior. E é fato, quando a gente coloca só essa pontinha da colher e quando a quantidade é muito pequenininha, o engasgo acaba aparecendo de uma forma muito mais frequente do que se a gente colocasse um pouquinho mais aqui.
Quando a gente faz a avaliação de lábio, então o que eu quero? Avaliar como é que está a força. Aí geralmente eu peço para a pessoa fazer um bico, mandar um beijo, fazer o estalo, saber como é que está a força dessas comissuras, porque quando a gente vai beber e escorre, geralmente não é pela frente não, é pelo canto. E aí o que a gente percebe muito é isso, eu perco a força de canto de boca. Então vamos lá, vamos exercitar esse canto de boca e vamos tentar contrair, mantém 3 segundos e solta, porque é isso aqui que deixa escorrer e é muito desagradável, né? Assim, quando as pessoas falam, Adriana, eu vou comer e tenho que ficar com um paninho, com um lencinho, às vezes não é nem pela comida, mas às vezes pela própria saliva, né? Que acaba ou acumulando ou escorrendo mesmo. Por que tudo isso? Porque a grande função do lábio, ela participa de 2 coisas. Ela veda o lábio, até para não deixar esse líquido, esse alimento, essa saliva sair pela parte da frente, mas ela também dá conta de fonemas. Que fonemas? Aqueles que envolvem implosão, tipo pá, bá, má. São os 3 sons que o lábio participa aí diretamente. Só que também ele participa, se a gente for pensar, no som de shh. Eu não consigo fazer esse som se eu não fizer esse bico. Porque aí não sai, né? Sai distorcido, sai qualquer outro som, mas não sai esse som do CH, esse som do X. Então, a gente começa a perceber que o fato do meu lábio não funcionar traz um impacto de comunicação, de alimentação e do próprio, não estou comendo e não estou falando, mas a minha saliva está escorrendo. Então, essa própria contenção que é avaliada e que a gente trata com alguns exercícios e com alguns recursos. Esse é o ponto central, se a gente for pensar, não é? A língua, ela é a mais danada, porque ela consegue participar de todas as funções. É com a língua que a gente fala, ela participa da deglutição, ela também participa da mastigação, já que é ela quem leva a comida de um lado e de outro, para a gente conseguir triturar, para conseguir mastigar. Ela ajuda a direcionar o ar para frente, mesmo numa situação de sopro. Nossa, Adriana, mas só para nosso lábio? Não, eu preciso de uma postura de língua para fazer esse ar passar sem ter nenhuma barreira por perto. Essa língua protege, enquanto eu estou mastigando, ela mantém a comida dentro da minha boca para a comida não ficar escorrendo para a garganta. E a gente percebe que quando a gente perde função de língua, uma das referências muito frequentes é essa. Eu estou comendo e eu já estou engasgando, porque a comida sozinha ela vai escorrendo para a garganta e eu não consigo segurar. Por que eu não consigo segurar? Porque eu preciso de 2 funções, de 2 partes dessa língua. Da ponta da língua, quando a gente faz, por exemplo, lá, tá, da, na, ra. São sons que eu preciso de ponta de língua. Mas também tem sons que eu preciso do dorso de língua, que é essa parte que protege a garganta contra esse escape precoce. Que seria ra, ga, K, que eu preciso agora, não que a ponta suba, mas que o dorso se eleve. E isso protege bastante aí a questão de alimentação também. Então ela tem uma função múltipla, por isso que a gente precisa ter tanto cuidado com ela, porque ela participa diretamente aí de várias funções. Bucinador, na verdade, é um músculo que fica aqui na bochecha, e que a gente, coitado, quase nunca pensa nele, né? Assim, ele está aqui só quase que de enfeite, que a gente acha. Quando é que a gente percebe que ele faz falta? Quando começa a juntar comida aqui, entre o dente e a bochecha, a gente não consegue limpar. Por que vai juntando? Porque ele deixou de funcionar. Né? Assim, é ele quem participa desse mecanismo de deglutição que ajuda a remover os resíduos que ficam dentro da cavidade. Uma outra coisa que ele participa muito é de sucção. Então é muito frequente a gente perceber, quando a gente vê a dificuldade, e oferece, tenta o canudo. Ixi, Adriana, o canudo não dá. Por quê? Porque para sugar, eu preciso justamente que esse bonitinho aqui funcione. E se ele não funciona, eu não tenho força de sucção. Ou porque eu perdi preensão de lábio, ou porque eu perdi preensão de bochecha. E aí a gente acaba compensando com outros recursos que estão à nossa disposição. Uma outra coisa bastante frequente, um outro músculo que é muito avaliado, é a questão mastigatória. Qual que é a força que eu tenho para mastigar? Muitas vezes os pacientes me falam assim, Adriana, eu não consigo triturar. Eu fico com aquele pedaço de carne na boca, quase que amaciando a carne, mas não dou conta de triturar, não dou conta de cortar em pedacinhos, porque eu não tenho mais essa força. E também porque me cansa muito. E aí a gente vê às vezes que essa refeição dura, não mais 10 minutos, 15, mas ela passa a durar 40 minutos, 1 hora para fazer uma refeição, e com tanto desgaste, que muitas vezes aquilo que entrou não supriu a energia toda que você gastou para fazer aquela alimentação. E aí acaba tendo todo um desbalanço que compromete não só essa questão oral, mas que compromete o conjunto todo. Né?
Eu preciso também que esses músculos mastigatórios participem do quê? Da articulação dos sons. São eles quem abrem e fecham a minha boca. São eles que participam desse movimento. E se eu fico falando tudo muito travado, se eu não tenho abertura de boca, isso também me atrapalha bastante. Se eu fecho a boca de uma vez só e com velocidade, eu começo a morder a minha língua, eu começo a morder a bochecha. E basta a gente ter um machucadinho dentro da boca que pronto, né? Toda hora você vai morder o mesmo ponto, é a mesma questão que fica lá te incomodando. Então a ideia é evitar, é não deixar que isso aconteça, não deixar essa articulação travar. Por quê? Pela fala em si? Pela fala também, né? Mas pensar que isso participa diretamente da nossa alimentação. Fazemos toda a avaliação e depois a gente faz uma classificação. Então, existe uma tabela em que a gente coloca entre uma musculatura normal, que responde adequadamente a todos os movimentos que foram pedidos, mas alterações que são leves, moderadas, graves e profundas. Para que existe essa tabela? E aqui enfatizo quais são os critérios. Então, assim, não é aleatório dizer que mudou, que é leve ou que é moderado. Existe o critério certo que é definido, até porque a gente viu na palestra anterior que a piora da deglutição ou a piora da musculatura é critério de indicação de gastro. Então, eu preciso ter esse acompanhamento até para saber, olha, eu estou notando que a sua musculatura evoluiu, que esse lábio agora está um pouco mais fraco. Vamos prestar atenção se a gente não muda a nossa conduta a partir disso. Então, classificar é importante, não é só uma questão acadêmica, mas clinicamente ela tem uma função bem importante. Então, para todos os músculos, olha, aquele da bochecha, os músculos mastigatórios e o véu palatino, que é aquele que fica lá atrás, que é equivalente à campainha que a gente tem, a úvula, e que causa tanto desconforto. Por quê? As pessoas me falam, Adriana, minha voz está nasalizada, ela está fanhosa, não é a minha voz essa. Por que essa voz fica assim? Justamente porque é esse músculo aqui, esse véu palatino, quem se tornou um pouco incompetente. O que é isso? Ele não tem mais a força de levantar e de fechar, e de separar a cavidade oral da cavidade nasal. E aí contamina e tem um escape todo de ar, que compromete fala, respiração, deglutição e todo o conjunto. Quando eu penso em fala, eu penso, na verdade, na produção de cada um dos fonemas, de cada um dos sons. Então, é muito frequente a gente começar a pedir palavras, não repetir palavras, com cada fonema que existe, conta até 30, fala os dias da semana, fala os meses do ano. O que eu quero? Ouvir como é que está essa sua habilidade de se comunicar. É diferente na avaliação? Na avaliação a gente tende a fazer mais bonito. Às vezes em casa, eu me permito, no momento mais cansado, falar um pouquinho mais baixo, falar um pouquinho pior, até porque as pessoas de casa entendem a gente muito melhor. Não é assim? A dificuldade não é com quem está em casa. Muitas vezes a dificuldade é com quem está fora de casa. Porque eu tenho uma convivência, porque só de bater o olho eu já sei o que a pessoa quer. Existe uma outra comunicação envolvida dentro do nosso meio familiar, mas que nem sempre isso se reflete fora. E aí, quando eu tenho uma piora dessa articulação, eu começo a precisar de quem? De uma pessoa que traduza. Aí acontece uma situação bastante desconfortável, que é, eu falo com a pessoa e quem me responde é o cuidador, porque eu já não consegui mais entender o que a pessoa me diz. E aí a pessoa fala, poxa, mas eu estou ficando de fora da conversa desse jeito, você só conversa com o meu cuidador, com o meu parceiro, ou com a pessoa que está do meu lado, por conta dessa questão da comunicação. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem dentro da fono é manter a comunicação durante todo o tempo. Não importa se pela fala, se pela escrita, se pela tabela, se pelo computador, de que forma que isso vai acontecer. Mas a pessoa tem que estar se comunicando durante todo o tempo, porque tem muito a dizer, né? E aqui a gente de fora precisa ouvir, precisa escutar tudo isso. Em relação à voz, se